Seja muito bem-vindo, muito bom que você está aqui. Se você está aqui, você quer saber como é que você faz para motivar o seu time de vendas. Essa é uma das perguntas mais feitas sobre time de vendas para o Google e eu estou aqui para te ajudar a responder. Eu sou Matheus Bueno, já ajudei mais de 400 empresas a montarem time comercial e já ajudei outras centenas de empresas a formarem líderes, a motivarem o seu time e a treinar o seu time de vendas. Talvez você nunca tenha comprado nada do Matheus Bueno, mas você com certeza já comprou alguma coisa de alguém que foi treinado por mim e pela minha equipe. Se você já foi na Ford, se você já foi na Avan, se você já comprou uma peça no Grupo Comolate, se você já comprou nas lojas MM ou na Moldura Minuto ou no Grupo ZNTT, ou se você foi paciente do Grupo Sorridentes ou da Geolaser, você já comprou com a gente. E eu quero aqui, te convidar para seguir aqui, nesse QR Code, o nosso Instagram. Então, eu te vejo lá no Instagram também, onde a gente posta conteúdo quase todo dia sobre temas como esse, relevantes como esse no nosso dia a dia. Bom, por que ter um time motivado importa? Porque pessoas motivadas são 20% mais produtivas, segundo pesquisa feita pela Gallup. Certo? Pessoas motivadas, elas chegam a aumentar em 21% o lucro das atividades onde elas estão envolvidas. Ou seja, elas fazem mais, elas gastam menos, elas são mais produtivas, elas conseguem gerar mais vendas, como a gente está falando de time de vendas especificamente. Gente motivada e que está engajada também tem 81% menos de propensão de trocar a empresa, ou seja, o turnover, aquele funcionário que vai embora. Outra coisa importante para falar sobre motivação, 41% a menos de absenteísmo, a pessoa falta menos, se atrasa menos, bota menos atestados quando não é necessário, obviamente. Então, ter um time motivado é super importante para que você tenha, inclusive, velocidade no seu time de vendas. Acho que esse é um ponto crucial assim da gente conversar. Quando a gente tem um time que está motivado, você tem um time que é mais veloz na hora de atender o cliente, na hora de responder mensagens, na hora de fazer follow-up. Isso faz toda a diferença, porque velocidade é sim uma dos diferenciais competitivos que você pode implementar aí dentro da sua operação de vendas. E aí eu quero falar, tá, Matheus, beleza, eu já sei, eu preciso de um time motivado, meu time está desmotivado, meu time está cansado, meu time está sem energia, meu time está fora do timing que eu queria que eles estivessem. Então, como é que eu faço para eles se motivarem? Eu vou dar para você um caminho aqui, uma clareza aqui de como fazer isso, tá bom? Dá uma olhada na minha tela que eu acabei de compartilhar com você. Vou dar um zoom aqui para que você tenha aí mais a visualização melhor. Como motivar o time de vendas? Eu vou colocar aqui 4 pontos importantíssimos para você se tocar e para você conseguir colocar o seu time de vendas motivado. O primeiro deles é clareza. As pessoas, o time precisa ter aonde chegar, precisa saber aonde que eles têm que chegar. As pessoas precisam ter metas claras dentro da empresa, ter clareza do quanto que eles têm que fazer. E aí eu não estou falando só daquela meta de faturamento global. Eu estou falando do seguinte, qual que é a meta individual desse vendedor? O que ele tem que fazer por dia? Para quantos clientes ele tem que ligar? Para quantos clientes ele tem que converter? Meta clara traz mais motivação, porque a clareza gera mais motivação. Tá bom? A segunda coisa que é importantíssima para você ter um time motivado. O time precisa saber aonde ele pode chegar. Aonde ele tem que chegar, eu estou falando de meta. Onde ele pode chegar, eu estou falando de carreira. Tá? Tem muita gente que espera que o vendedor se motive por um milagre, porque ele é automotivado. Ou então ele faz alguma noção assim, né, de que quando eu era vendedor, eu era muito motivado, eu era automotivado e etc. Esqueça. Isso acabou, especialmente quando a gente está falando de novas gerações no trabalho. Então, eu tenho que motivar a minha geração Z aí que está chegando, eu tenho que motivar um millennium que está aqui no meu dia a dia. Matheus, como é que eu faço? Você tem que dar clareza de onde a pessoa pode chegar. Senso de carreira é um dos motivos mais motivadores que se tem para a área de vendas. Ele tem que saber como é que ele faz para sair de vendedor júnior para vendedor sênior, de vendedor sênior para coordenador, de coordenador para gerente. Essa carreira tem que estar clara para ele. É por isso que eu digo aqui que ele tem que saber aonde ele tem que chegar. Isso motiva o vendedor, porque eu tenho vendedores que são naturalmente vendedores, eu não estou falando isso como se vendas fosse um dom, tá? Eu estou falando de gente que realmente tem um drive de vendas, que ele se motiva pelo fechamento, se motiva pela meta, mas tem gente que já tem um senso de carreira que precisa se motivar pela carreira. Então o vendedor precisa ter clareza do que ele tem que fazer, ou seja, onde ele tem que chegar, e ele tem que ter clareza onde ele pode chegar na carreira dele. O segundo ponto
muito importante para você ter um time motivado é isso daqui, ó. Você precisa ter um ambiente aonde a pessoa possa trabalhar e que gere uma motivação para ela. Então, 4 coisas são importantes quando você está falando de ambiente. Primeira coisa é o básico. Tá bom? Você já deve ter ouvido falar, né, de um CEO famoso que tem aí, o João Adib, que é o CEO da CIMED, e ele falando, cara, eu tenho que ter na minha fábrica, na minha indústria, eu tenho que ter para o meu vendedor condições do básico. Não adianta eu estar andando de jatinho e o meu vendedor não ter um banheiro para cagar. É basicamente isso, tá? Você precisa ceder o básico para o seu vendedor. Ele precisa ter banheiro, ele precisa ter água, ele precisa ter lugar para se alimentar, ele precisa ter tempo de descanso, ele precisa ter segurança, que daí é o segundo ponto aí que a gente vai falar. Mas o básico é para sobreviver ali, tá? O vendedor precisa ter condições básicas de trabalho. Uma vez eu trabalhei numa empresa, quando vendedor, há muitos anos atrás, essa empresa cedeu celulares porque a gente precisava fazer muitas ligações durante o nosso processo de vendas. E já que a empresa cedeu o celular, a gente tinha a expectativa de usar o celular da empresa. Só que o celular da empresa era daqueles antigos planos controle. A empresa não tinha feito um planejamento legal das suas linhas ali, e eles fizeram planos controles que acabavam no dia 10 do mês ali, a quantidade de ligações que a gente precisava fazer. E eu não tinha as condições básicas de trabalho quando eu comparava com, né, a expectativa que foi gerada através da empresa de me dar um celular e etc e tal. Eu, como um vendedor que estava a fim de fazer o meu salário bem feito, eu ligava do meu número particular. Mas quantos vendedores deixavam de fazer porque o básico não estava cedido para eles? Certo? E aí eu estou citando o seguinte, ferramentas de trabalho e condições ali de trabalho, tá bom? Assim como eu já atendi uma empresa uma vez que eu falei, olha, vai ser impossível essa empresa bater meta, porque o vendedor não tem onde comer. E a pessoa ficou assim, como assim? Mas o vendedor não tem que vir para comer. Eu falei, pois é, mas as pessoas comem durante o dia. E era um varejo, então o vendedor passava quase que o dia inteiro dentro da loja e não tinha um espaço para ele comer, para ele sentar, para ele poder comer uma bolachinha, entendeu? E aí, poxa, fica muito difícil eu querer que o meu time fique motivado se eu não dou o básico para eles. A segunda coisa que o vendedor precisa é ter segurança no ambiente onde ele trabalha. Aí quando eu estou falando de segurança você deu um carro para o meu vendedor, você dá um bom carro para ele. Certo? Às vezes as vendas aumentam, e isso já aconteceu, porque a empresa pegou uma frota própria, vendeu a frota própria, que quebrava o tempo inteiro, que já estava mais velha, que gerava manutenção, o vendedor se sentia inseguro e locou uma frota a partir daquele momento. Então era um carro sempre novinho, as revisões muito rápidas e etc e tal. Então tudo isso faz com que o vendedor se sinta mais seguro. Agora, um ambiente seguro também não fala apenas da segurança física, mas fala da segurança emocional e psicológica. Um lugar onde o gerente está o tempo todo ameaçando o vendedor de ir embora, o dono está ameaçando o vendedor de ir embora, aonde o ambiente é focado na ameaça. Se você não bater meta, você sai, etc. Dificilmente vai ter vendedor motivado, porque o ambiente não gera segurança. O vendedor está o tempo todo pensando, se eu perder o emprego, o que eu faço? E aí você não tem um ambiente de segurança. Outra coisa que o vendedor precisa é perspectiva. Nós vamos falar aqui, quando eu falar de incentivos, certo? De motivação ligada ao pessoal, até porque não existe motivação coletiva, é sempre pessoal. Quando a gente fala de perspectiva, o vendedor tem que ver dentro da empresa gente batendo meta, gente conquistando sonho, gente sendo promovida. O vendedor tem que olhar e falar assim, cara, tem perspectiva aqui. Tem perspectiva aqui, que legal, vamos gerar agora nesse vendedor perspectiva. Ele tem que ver as pessoas conquistando, ver as pessoas batendo meta, ver as pessoas crescendo dentro da empresa, vendo as pessoas sendo promovidas, vendo as pessoas sendo elogiadas, certo? E tem que ter baixa toxina no ar. O que é baixa toxina no ar? Cara, ambiente tóxico não gera vendedor motivado, não gera vendedor com senso de pertencimento, não gera vendedor engajado. Certo? O que é um ambiente com baixa toxina? Não tem fofoca, não tem gente falando mal da empresa por trás, não tem gerente falando mal da empresa, não tem picuinhas entre os vendedores. Então você tem que gerar um ambiente ali de competitividade, sim, entre os vendedores, mas não pode ser tóxico, certo? E a toxina está realmente ligado à fofoca, certo? E gente falando mal da empresa pelas costas. Então, clareza e ambiente. Próximo item que o vendedor precisa ter, ele precisa ter incentivos, tá? Motivação é individual.
E eu já quero te tirar de você uma crença que pode estar fazendo parte do seu dia a dia aí. É impossível, líder, é impossível, empresário, você motivar um vendedor. É impossível você motivar qualquer pessoa. Porque motivação, a palavra motivação quer dizer motivos para a ação. Certo? Então, por que eu tenho... Quais são os meus motivos para a minha ação? Isso é individual. Cada um tem o seu. O que você consegue fazer? Você consegue gerar um ambiente, você consegue gerar conversas, você consegue gerar animação para a pessoa se lembrar dos seus motivos e fazer a coisa acontecer. Tá? E é por isso que existe uma preocupação de ligar objetivos pessoais com o profissional. O teu vendedor tem que saber o seguinte: se eu bater minha meta, eu consigo conquistar os meus objetivos pessoais. E eu vou te contar um segredo aqui agora. O seu vendedor não trabalha para você porque você é bonito, porque você é legal, porque a empresa é joia ou porque você paga bem. Ele trabalha porque ele vai conquistar os seus objetivos pessoais. As pessoas trabalham para você e o seu time de vendas trabalha para você para conquistar o que ela quer, não o que você acha que ela quer. Às vezes eu converso com empresários que me dizem assim: não, Matheus, mas aqui, se o cara bater a meta, eu dou para ele uma televisão, eu dou para ele uma geladeira, eu já dei carro aqui em campanha de incentivo. Legal, é isso que o vendedor quer? Porque às vezes o que ele quer não é uma geladeira, é ter um tempo de folga com a família a mais. Às vezes o que ele quer não é comprar um carro, o que ele quer ter é uma viagem paga pela empresa. Não estou falando que você tem que adaptar as suas campanhas de incentivo à necessidade do vendedor, mas eu estou falando que de alguma maneira você precisa vincular e saber, como líder da empresa, qual é o objetivo pessoal do vendedor e mostrar para ele que se ele bater metas, se ele crescer, ele vai chegar nesse objetivo que ele tem. Então, voltando aqui, e ele precisa ter condições para ter mais, que daí sim são as campanhas de incentivo, tá? Vou lançar uma campanha, vou lançar um desafio de vendas, vou lançar uma promoção e etc. Sempre vincule com campanhas de incentivo para que a pessoa olhe e fale: cara, eu posso, se cumprir essas tarefas, ganhar mais, ter mais, aumentar os meus ganhos. Certo? Às vezes você tem ali uma política mais engessada de salários e etc, porque o teu negócio necessita disso, aí você cria estratégias de bonificação de longo prazo, para que lá na última linha, quando você tiver ali o fechamento do mês, do trimestre, do ano, você tenha uma possibilidade de bonificação através da clareza, né, das metas, que a pessoa consiga olhar e falar assim: beleza, lá no final do ano eu consigo tirar um salário legal, certo? E as pessoas precisam ter, dentro do incentivo, o reconhecimento. Reconhecimento, as pessoas precisam ser elogiadas, certo? Na mesma pesquisa que eu estou usando como referência para fazer esse vídeo lá da Gallup, que é uma consultoria muito legal na área de engajamento e gestão de pessoas, tá? A gente tem o seguinte: o salário ele fica como quarto fator motivacional. Quarto fator motivacional dos profissionais entrevistados. O primeiro deles era oportunidade de crescimento, e aí eu vou falar do relacionamento aqui daqui a pouco. Segundo deles é relacionamento com a liderança. Terceiro deles é reconhecimento e senso de pertencimento. As pessoas precisam ser reconhecidas, elas precisam ser elogiadas, elas precisam do tapinha nas costas para falar: que bom que você fez isso, eu tenho que dar feedback para as pessoas, eu tenho que reconhecê-las. E o reconhecimento não é dar dinheiro, como eu já estou falando, nenhuma das ações até agora envolve dar dinheiro na mão das pessoas. O que envolve é clareza, é conversa, é senso de pertencimento, é plano, é perspectiva. Tudo isso vai gerando motivação nas pessoas. E aí eu preciso ter reconhecimento para que as pessoas entendam que elas estão indo para o caminho certo e que a empresa valoriza as ações que elas estão fazendo. Um pequeno broche onde a pessoa ganha ali o seu reconhecimento, uma foto postada no grupo da empresa, um almoço com um CEO, tudo isso vai gerando na pessoa senso de reconhecimento porque ela atingiu determinado objetivo, porque ela fez determinada tarefa que precisava ser feita, e eu reconheço que esse trabalho foi bem feito e que esse trabalho é importante, tá bom? Então, quando eu estou falando de incentivo, ligar objetivo pessoal com profissional, condições para ter mais e reconhecimento. Por último, mas não menos importante, para eu gerar motivação nas pessoas, eu preciso, no meu time de vendas, eu preciso de relacionamento. E relacionamento tem a ver com liderança diretamente envolvida com o time.
E aí eu vou aprender e mostrar para as pessoas que elas podem aprender algo novo todos os dias, tá? Isso gera muito engajamento, isso gera muita motivação, porque um trabalho, uma atividade laboral que faz a pessoa ser melhor, onde ela aprende algo, é um trabalho motivador. Então, por mais que você tenha uma rotina pesada, é necessário treinamento contínuo para que as pessoas de fato aprendam algo todos os dias, tá? Segunda coisa importante dentro do relacionamento, especialmente o relacionamento da pessoa com seus líderes aqui, tá? É receber feedback. As pessoas têm uma necessidade, a geração X, então, a geração Z, perdão, tem uma necessidade enorme de receber feedback, de saber se está indo bem e tal. Coisas que antes a gente fazia uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. A geração precisa do mensal. Senta aqui, vamos conversar, você tá indo bem, se você não tá, onde que você pode melhorar, o que você pode fazer. Receber feedback é muito importante e motivador. Tão importante para a geração mais nova quanto receber feedback é poder dar feedback. Olha, eu quero falar sobre algo que está me incomodando, eu quero falar sobre algo que não está legal, eu quero poder expor alguma coisa. Não necessariamente a empresa precisa se comprometer em atender todos os pedidos do feedback, afinal de contas nós somos lideranças maduras, certo? Mas você precisa ter espaço para a pessoa ser ouvida, para que a pessoa consiga falar algo que está incomodando ela ou que ela vê que pode melhorar, certo? E por último, mais ou menos importante, o senso de pertencimento, tá? Gerar senso de pertencimento, tem muitas ações que você pode fazer aqui, mas eu quero que você entenda, as pessoas precisam se sentir parte. Então, quando eu abro espaço para as pessoas serem ouvidas, quando eu abro espaços para sugestões, quando eu faço reuniões periódicas onde as pessoas conseguem dizer, trazer sugestões de melhoria, quando eu acato sugestões e reconheço as sugestões bem feitas, quando eu cedo para as pessoas uma explicação sobre os direcionamentos estratégicos da empresa, isso tudo vai gerando senso de pertencimento. Eu pertenço a essa empresa, eu pertenço às conquistas dessa empresa, eu pertenço a essa equipe, o gerente me ouve, o líder me ouve, o dono me ouve, tudo isso vai gerando senso de pertencimento. Legal? Então, vou dar um zoom out aqui para você dar uma olhadinha nessas ações. Tudo isso vai gerando no teu time de vendas motivação. Ter um time motivado não é sorte, não é contratação certa, é estratégia de gestão. Você precisa de ferramentas e estratégias para você aplicar o que eu estou te mostrando aqui, para você conseguir fazer o que a gente está te mostrando aqui de maneira rotineira na sua empresa, para que você tenha um time constantemente motivado. Essas ações não vão funcionar se você fizer uma vez só. Você precisa fazer elas sempre. E se você precisa de ajuda, você precisa de contato com a Performance Máxima. Então, como é que a gente pode te ajudar? Nós temos programa de formação de liderança, nós temos programas de mentoria de empresários que fazem com que você ganhe as ferramentas para aplicar no seu dia a dia, que vão levar o seu time a ser mais motivado, que vão levar o seu time a fazer mais e melhor, que vão levar o seu time a fazer vendas de maneira independente, veloz e na quantidade esperada. Matheus, como é que eu faço para entrar em contato com você? Você me segue aqui no Instagram, me manda um direct que nós vamos entrar em contato com você para você saber um pouquinho mais sobre a Performance Máxima e para você ter a nossa ajuda, para ter um time motivado, que falta menos, que faz mais, que é mais veloz, te dá menos trabalho. E com isso você consegue gerar a riqueza que você sempre sonhou quando você abriu a sua empresa. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Você já pode também seguir aqui esse canal, se inscreve no canal, já ativa o sininho para quando os vídeos novos saírem, que a gente está soltando vídeo direto aqui no YouTube. Beleza? Então, time motivado é uma questão de estratégia. Vamos para cima. Valeu!